Amigos, terça-feira, 21h45, estamos com a nossa série de estudos do livro Nosso Lar, que estuda os capítulos na sequência. É uma honra tê-los conosco nesta oportunidade de estudos. Eu e Américo Sucena temos estudado os capítulos na sequência e apresentado aqui às terças-feiras. Muito obrigado pela sua presença. Estamos hoje no episódio número 20, capítulo número 20, Noções de Lar. Este capítulo, Américo, ele dá continuidade ao diálogo iniciado com André Luiz, entre André Luiz e Dona Laura, ele que está hospedado na casa de Lísias. Dona Laura é mãe de Lísias da encarnação anterior, acompanhado de outros filhos e de uma neta recém-chegada. E eles estão no mundo espiritual como estavam na Terra, formando o núcleo e continuando o núcleo familiar. E André teve a oportunidade de visitar e conhecer Heloísa, a neta de Dona Laura na encarnação anterior, que apresentava-se inconformada com a desencarnação por tuberculose e ter deixado o noivo. E aqui eles estão conversando sobre a questão familiar. E André teve a curiosidade de perguntar, isso está já no início do capítulo, se Dona Laura teria atribuições fora de casa. E ela vai dizer que sim, porque além das tarefas próprias de condução da família ali reunida, ela se dedicava a outras atividades na colônia espiritual, Nosso Lar, atendendo nos departamentos, cumprindo horas de trabalho para cumprir o seu dever e seguir a sua jornada de evolução. Essa é informação importante, porque o espírito ele não para de aprender. Naturalmente, as experiências são diferentes, porque as necessidades básicas elas são minimamente atendidas. Então, não há preocupação de possuir grandes moradas, grandes terrenos, casa na praia, enfim, a pessoa foca no seu progresso evolutivo, porque já tem informação suficiente para se preocupar com aquilo que interessa o progresso do espírito. E, portanto, o trabalho é a parte prática da teoria que a gente aprende aí, por exemplo, com o Evangelho de Jesus, esclarecido à luz da doutrina dos espíritos. Então, quem tem essa informação passa ao trabalho automaticamente para fixar a maneira pela qual ela se relaciona com outras pessoas, porque é isso que fixa. Como é que eu me dirijo ao outro? Como é que eu atendo ao outro? Também vai haver uma referência interessante, a gente comenta depois, que ela tem, Dona Laura, tem ligações com a infância na vida espiritual. E depois nós vamos explicar um pouco mais isso. E aqui, Américo, tem uma expressão muito interessante, muito vasta. Ela vai dizer, as almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Essa expressão, almas femininas, nos remete ao Livro dos Espíritos, quando nós vamos aprender com a informação dada pelos Espíritos, que os Espíritos não têm sexo. A sexualidade é uma, morfologicamente pelo menos considerada, é uma condição humana, mas os espíritos podem nascer tanto homens como mulheres, fisicamente falando, mas o espírito em si não tem sexo. Todavia, Américo, já temos conhecimento também que o psiquismo adquire as características masculinas ou femininas a depender da quantidade de vezes, da sequência de encarnações num sexo ou em outro. Isso é um detalhe muito importante na economia espiritual para entendermos a questão. Nós vemos, por exemplo, Joana de Ângeles, um espírito de alta envergadura, que apresenta-se com aparência feminina. E vemos Emmanuel, que apresenta-se com aparência masculina.
mas ele não é um homem, nem uma mulher, é um espírito, que guarda o psiquismo masculino ou feminino pela incidência de reencarnações naquele sexo. É muito interessante isso, Orson, porque essa questão dos entos, do Livro dos Espíritos, que é uma das mais famosas, ela explica uma série de coisas, porque há pessoas que entendem que isso seja um problema quando a pessoa, estando num determinado corpo, ou masculino, ou feminino, apresenta o psiquismo do outro, ou o contrário. E as pessoas acham que isso é um erro, é uma coisa errada. Não tem nada a ver com isso. É por isso que nós temos que aceitar o semelhante como ele é. Jesus não discriminou ninguém e nos ensina isso. E, portanto, nós precisamos entender esse mecanismo. Todos nós que estamos hoje numa indumentária masculina, em algum instante nós vamos poder trocar para adquirir a experiência da indumentária feminina. Às vezes conseguimos nos adaptar, outras vezes não. E hoje é possível, Orson, se a gente observar as pessoas, nós percebemos tanto homens quanto mulheres com características às vezes semelhantes, né? Hoje é muito comum o homem, por exemplo, que pilota fogão, adora fazer comida, faz isso muito bem. De onde vem essa experiência? Essa experiência vem de algum lugar, não é? Porque o espírito não é criado no momento da reencarnação, ele já é milenar, vem lá de trás. E temos pessoas femininas, não é, que se dedicam a comandar empresas, instituições, então. Essa troca ela é benéfica, de tal sorte que a gente aproveite o melhor das duas experiências, a feminina e a masculina. Isso não é demérito nenhum, desde que a gente se adapte, e não tem problema nenhum. Agora, algumas pessoas encarnam e não se adaptam, e aí não gostam do corpo que têm, preferiam ter um outro. Isso é sinal que elas não se adaptaram. Devem ter escolhido, ou deve ser uma expiação, mas não se adaptaram. Isso é possível, a gente nota por aí o que está acontecendo. Américo, seus comentários trazem de novo à baila a diversidade das experiências sobre o planeta, não só a diversidade das situações, dos meios, dos recursos, da variedade com que se apresentam todos os recursos da Terra, da criação divina, a variedade em tudo, inclusive nesta experiência, porque cada caso é um caso. O preconceito é sempre nosso quando se manifesta, porque não há nada de errado com isso, considerando a diversidade das experiências, a necessidade de passar por essa ou por aquela experiência, de aquisição deste ou daquele conhecimento. Quando você se referiu a mulheres que dirigem as empresas, com muita competência, inclusive, eu me lembrei de mulheres caminhoneiras, por exemplo, que exercem um serviço, a princípio, eminentemente masculino, mas que elas exercem com muita competência também, né? A mulher e o homem são seres iguais, apenas divergem no aparelhamento físico, é a única diferença, porque são espíritos da mesma forma. Então, é muito importante esse começo aqui de capítulo, nós nos fixarmos e estendermos essa expressão almas femininas, ou poderias falar almas masculinas também, porque não há almas masculinas ou almas femininas, né? É o psiquismo mesmo, os espíritos não têm sexo. Américo, na sequência aqui, André, dentro ainda desse raciocínio, vai perguntar se a organização doméstica, nós estamos tão habituados com a nossa organização doméstica aqui do mundo, né? A nossa rotina de almoço, de jantar, aqui ainda é o jantar, não é o jantar, nem é o almoço, aqui é o almoço mesmo, a macarronada, o quibe, o lanche da tarde, quer dizer, e aqui tem que lavar cozinha, lavar banheiro, varrer rua, colher lixo, tarefas domésticas, arrumar camas, estender roupa, tudo aquilo que a gente já sabe, né? E ele vai dizer, mas a organização doméstica em nosso lar é igual da Terra? Quer responder, Américo? Então, no estágio em que nosso lar está, é idêntica praticamente. Muda alguma coisa, mas a instituição doméstica, ela existe ainda em nosso lar, porque isso é uma necessidade nossa. Nós não vamos desencarnar e ficar flutuando entre as nuvens, né? Olhando um para o outro para pensar na próxima encarnação. A vida continua em moldes semelhantes à da Terra, exatamente para nós nos adaptarmos.
É claro que isso não deve funcionar em esferas elevadas, em que nós nem sabemos como é essa reunião, porque os grupos familiares, eles são pequenos exatamente para favorecer e facilitar a relação entre as pessoas. Mas, na medida em que nós evoluímos, o raio de ação, o número de amigos, o número de familiares com quem nós vamos nos relacionando, aumenta muito. Então, nós nem sabemos como é que é uma estrutura familiar em planetas muito evoluídos ou esferas espirituais mais evoluídas. Notem, os amigos, que o Américo fez uma observação extraordinária e fundamental no início da sua fala. No estágio que a colônia nosso lar está. Porque há uma tendência equivocada de nós equipararmos o mundo espiritual como se fosse tudo igual ao nosso lar. E não é. Nosso lar é um dos estágios mais próximos à Terra. Por isso, essa semelhança. Mas existem muitos outros planos diversos, mais evoluídos, totalmente diferentes daquilo que a gente está acostumado. Então, se nós generalizarmos o mundo espiritual a nosso lar, estaremos cometendo um grande equívoco. Não façamos isso. É muito limitada essa visão, não é mesmo, Américo? É limitado, mas é necessário nesse estágio, porque é o estágio que nós estamos aqui na Terra. Então, as coisas funcionam de maneira semelhante, exatamente para a gente não se sentir peixe fora d'água. Porque já é um estado de peixe fora d'água quando a gente desencarna, onde a atmosfera é muito diferente, a maneira do nosso organismo reagir é diferente, e nós temos que nos adaptar. Agora, imagine se a gente não tivesse uma estrutura que nos acolhesse, um hospital em nosso lar que nos colocasse numa cama macia, de preferência, tivesse um remedinho, um passezinho, nós ficaríamos sem referência, nós precisamos de referência. Inclusive, no livro dos Espíritos, Orson, quando se fala em mundos superiores, eles não são físicos, eles podem ser físicos como referência. Então, a equipe de espíritos que dirige o sistema solar se reúne próximo ao Sol, por exemplo. Eu estou dando um exemplo aqui. Ou se reúne próximo a um outro planeta, como referência, porque eles não precisam mais da matéria densa para se reunir. Aliás, nem precisam ficar próximos uns dos outros, porque a conexão com o fluido universal é instantânea para todos os espíritos que já dominam esse mecanismo. Não precisa de celular, é só o pensamento, o espírito pensando que funciona. É uma maravilha. Só que nós estamos longe disso. Por falar nisso, você me faz lembrar aqui, essa semana eu tive um encontro com o Otacílio Rangel, o nosso professor de Física da USP aqui de São Carlos, né? Nós fizemos uma live com ele, e em off nós conversamos sobre o delay, porque a pessoa que estava conosco teve um delay expressivo durante a transmissão, eu e ele não, e a outra pessoa sim. E ele explicou, à luz da física, por que acontece o delay, né? Por que acontece o delay no maquinário eletrônico, nos circuitos elétricos, que precisam de um tempo de processamento. Ele explicou isso à luz da física, né? E depois ele fez uma explicação sobre ano-luz, por exemplo, se estivermos a 4 anos-luz de distância, se mandarmos uma notícia para lá, vai levar 4 anos para chegar lá, a velocidade da luz, e mais 4 para voltar, quer dizer, é impraticável isso, né? Mas o pensamento não, o pensamento é imediato. Aí eu fiz uma pergunta brincando com ele, especulando, mas então com Deus não tem delay, Otacílio? Ele falou, não, com Deus não tem delay, porque Deus está em toda parte, não tem delay nenhum. É muito interessante pensar nisso, né? E aqui, referente ainda à organização doméstica, Dona Laura vai se referir aos equívocos dos cônjuges, que em sua maioria estão ainda presos pela vaidade, pelo ciúme, pelo egoísmo. E ela faz uma observação interessante sobre ela mesma, quando regressou do planeta pela última vez, trazia muitas ilusões. Teve uma crise de orgulho ferido e foi levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. E a partir daí, esse orientador, versado em matemática, olha que interessante, a fez sentir o lar como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Você preparou para nós aí uma imagem sobre isso, né, Américo? Bem simplesinha, só para ilustrar que, na visão desse mentor lá do Ministério do Esclarecimento, o lar é um ângulo reto. Portanto, tem uma linha vertical
para mostrar o sentimento feminino, e você depois pode explicar melhor isso, e depois uma reta horizontal, que significa o sentimento masculino. E quando o lar é equilibrado, essas duas relações formando um ângulo reto, porque as funções do sentimento são muito importantes na condução do lar. Nós temos que aprender um pouco disso, porque ainda na Terra nós não temos o lar ideal. Aliás, se a gente perguntar para amigos, já fiz isso várias vezes, quantas famílias harmônicas você conhece? Ou as pessoas dizem nenhuma, ou citam uma e, eventualmente, duas. Por quê? Porque na Terra, que é planeta de expiação e provas, nós ainda não construímos a família ideal. Estamos a caminho de construir. Bacana. Essa ilustração, essa referência ao ângulo reto da família, é muito famosa essa explicação do mentor aí para a dona Laura, bastante usada por palestrantes, etc., né? Então, a reta vertical é o sentimento feminino, como você disse, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A mulher, com o seu sentimento materno, a sua visão detalhista das coisas, a sua inspiração amorosa, ela está voltada, né, o ângulo vertical para as aspirações, com referências às grandes finalidades da vida. O homem, que tem uma visão global, né, o homem é diferente da mulher, o psiquismo masculino é diferente, a mulher, ela pensa nos detalhes, o homem é mais prático, e ele tem uma visão global do conjunto. Às vezes, a mulher é capaz de enxergar coisas que o homem não enxerga, e vice-versa. A mulher também não consegue compreender a postura masculina, muitas vezes. E a reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha nas realizações do progresso comum, uma visão global da vida, né? Muitas vezes a mulher não consegue compreender que o homem está parado, ela está pensando no quê? Não estou pensando nada, a mulher não para de pensar, o homem às vezes gosta de não pensar nada. E isso às vezes é motivo de conflito, muitas vezes. Existe um pastor evangélico americano, norte-americano, que tem uma palestra sobre o jeito de atuar do homem e da mulher. É muito engraçado. Tanto que a gente usou isso em reunião de pais, né, para mostrar a diferença. Então, enquanto a mente da mulher tem um monte de caixinha, como todos nós, em que elas se interrelacionam, ela está falando de um assunto, ela liga com outro, com mais outro, e tal, ela faz a conexão toda. O homem não gosta de falar só sobre aquele assunto, então ele abre a caixinha daquele assunto e conversa sobre aquilo. Mas é muito engraçado. Quem puder, acesse aí, que vai achar com certa facilidade, usando palavras de pesquisa no YouTube, por exemplo, vai achar esse vídeo. E aí, como nós estamos falando no capítulo Noções de Lar, Dona Laura vai explicar que o lar é o sagrado vértice entre o homem e a mulher. Eles se encontram ali no lar para o entendimento indispensável. Veja, se encontram para se entenderem. E muitas vezes os conflitos surgem justamente pela ausência desse esforço de entendimento. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. E normalmente acontece o contrário, se unem fisicamente, esquecendo o componente essencial, indispensável, que é a ligação emocional entre ambos, é a ligação espiritual verdadeira que prevalece sobre o aspecto físico. O lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. O Américo colocou essa ilustração muito própria dessa frase. É tão vagaroso que demora realmente para a gente trazer esse domínio da conquista do lar harmonizado na Terra. Porque quanto mais imperfeito é o homem, mais difícil é formar famílias harmonizadas. Então, nós temos que atingir um nível de experiências o suficiente para poder produzir relações amigáveis, até mesmo com pessoas difíceis. Nós temos que aprender isso. É por isso que nós temos pessoas que nos ajudam e pessoas que nos atrapalham no ambiente familiar. Porque nós estamos conquistando, como diz a dona Laura, vagarosamente a harmonia familiar. Esse vagarosamente, Américo, destacado por você com muita propriedade, além dos aspectos psíquicos diferentes e psicológicos de homem e mulher, a prevalência do egoísmo e da indiferença, da vaidade dos relacionamentos é causa de grandes desarmonias
desse esquecimento de deveres essenciais. Inclusive, ela vai dar alguns exemplos aqui, que eu vou dispensar a leitura, não vou ler, mas demonstrando a indiferença, muitas vezes, um para com o outro, as respostas com monossílabos, a indiferença com os problemas do outro, há pessoas que não facilitam o relacionamento, pelo contrário, dificultam, criam dificuldades, como você disse, pessoas difíceis, às vezes são cônjuges, e isso por força mesmo das diferenças de personalidade, mas também com o acréscimo agravante do comportamento egoísta, do comportamento vaidoso, do comportamento orgulhoso, que separa os casais e causa grandes prejuízos aos filhos que absorvem isso e transforma, às vezes, em traumas para o futuro, influindo poderosamente na personalidade dos filhos. Então, essas rusgas que são comuns, às vezes, em família, entre marido e mulher, elas iam aos poucos desaparecendo, porque um quer ganhar do outro. Ah, não falei? Eu falei que ia acontecer isso. Ah, não disse isso. Ah, tá vendo? Aconteceu. Essas brigas, elas são coisa de criança, porque um espírito avançado, ele observa um casal na Terra, ele fala, parecem duas crianças brigando por um presente. Nós temos que parar com essa história de ficar brigando por coisa que não tem o menor interesse, né? Isso eu sei que é uma tarefa difícil, porque eu tenho esse problema aqui em casa também, mas nós estamos progredindo devagarinho, a gente vai eliminando essas arestas. Eu costumo falar muito de erros por reflexo condicionado. Cheguei até a citar aqui um exemplo de pessoa que reclamava da esposa e a esposa reclamava do marido de coisas bobas, por exemplo, a toalha molhada na cama, que o marido quase sempre deixa depois do banho. A mulher fica doida com esse negócio, né? Então, é uma coisa tão simples que pode ser resolvida com a atenção do marido, se ele se propuser a resolver esse problema, ele não vai deixar mais a toalha na cama, salvo exceções, que esqueceu, tá? Mas não vai ser aquela ladainha diária, porque toda vez que a toalha molhada aparece na cama, pronto, é suficiente para começar uma briga logo cedo, depois do banho. Américo, e isso aí tem um componente tão fácil de ser realizado, né? É a boa vontade. Usando o recurso da boa vontade, nós superaremos muitas dificuldades. O que mata no relacionamento é a ausência da boa vontade em deveres mínimos, às vezes, que favorecem a tolerância. Como você disse, pode acontecer, mas não é uma coisa de todo dia. Então, existem casais que competem entre si, o que é de se lamentar, né? O que é de se lamentar profundamente, porque os casais perdem a oportunidade nesses conflitos de opiniões, de concorrências, de ideias, de disputas, perdem a oportunidade de viverem a felicidade que a vida conjugal igualmente pode oferecer quando os casais conquistam a harmonia do relacionamento, compreendendo que o outro ou a outra é diferente, não é igual a gente, não pensa como a gente, sente diferente. Então, de ambas as partes, porque não é só a mulher, e nem tão só o homem, de ambas as partes, há que haver essa empatia, esta boa vontade. Nós vamos encontrar, em toda a obra da codificação, nós vamos encontrar esta importância do lar. Nós estamos falando aqui de noções do lar. E o casal, quando forma um lar, tem que pensar que vai receber os filhos, filhos que devem conduzir a Deus, para isso devem se disciplinar. E se começam com má vontade, com essa prevalência de interesses egoísticos, prejudica esse trabalho tão importante. Você vê que na fase inicial de um relacionamento a dois, né, todo mundo suporta tudo, porque está no começo e tal. Então, essa fase ela já existiu em algum momento na pessoa. E nessa fase é que tem que ser conversado. Olha, o que você gosta de fazer? O que eu gosto de fazer? E o que você não gosta? E o que eu não gosto? Deixar isso claro. E porque nessa fase, se a gente combinar, fica mais fácil lá na frente. Isso é muito importante ser dito, sem dúvida nenhuma. E a dona Laura refere-se aqui, América, à existência dos matrimônios, né? Matrimônios de almas afins, porque são almas que se buscam, porque se amam verdadeiramente e praticam isso que nós estamos comentando aqui. Mas a grande maioria dos casamentos é composta de almas em conflito entre si, por isso que se casaram, para treinarem o respeito um ao outro. Então, é um assunto de máxima importância, esse que nós estamos tratando aqui hoje, considerando que são poucas as uniões afins.
Essa é uma conquista que nós temos que fazer. Eu pensei aqui, Orson, em mostrar um pouco da Revista Espírita, da coleção da Revista Espírita, ao tempo Sim. que Kardec era o seu diretor e principal articulista, para destacar o volume de 1858, exatamente o primeiro volume, não me lembro exatamente o mês, mas acho que é mês de março ou maio. E as pessoas vão encontrar lá uma entrevista que o Kardec fez com um espírito que esteve por duas oportunidades na Terra e que não era da Terra. Ele era do planeta Júpiter. Claro que Kardec não colocou isso como ponto doutrinário, porque ele não teve outras comprovações. Mas o fato é que ele entrevistou essa pessoa. Na Terra, ela teve duas encarnações diferenciadas. No século XVI ou XVII, ele foi homem e um oleiro famoso. Mexia com barro, com a estrutura do barro para produzir peças de cerâmica e tudo mais. Inclusive, ele tem uma estátua lá no museu em Paris, Bernard Palissy. Mas Kardec entrevistou o Bernard depois de uma reencarnação absolutamente apagada, em que ele foi uma mulher. Não se fala exatamente o que ele fez, mas diz que ele tinha coisa a resolver, uma solução a fazer nessa função com algumas pessoas. Então, ele esteve aqui na Terra fazendo essas experiências. E desencarnou de novo, e aí o Kardec entrevista. Quis saber um pouquinho mais, quando soube que ele era oriundo de Júpiter, como é que a vida é por lá. E aí, para aqueles que querem ficar com água na boca, leiam as referências às 82 perguntas do Bernard Palissy, porque ele vai dizer, lá na Vida em Júpiter, as famílias são absolutamente harmoniosas. Absolutamente. Para você Que ter uma coisa ideia, não boa. tem nem polícia, porque todo mundo segue as leis do Criador, não tem sistema penal. Todo mundo faz o que é correto, ninguém faz coisa errada, ou são imperfeitos ainda há erros, mas erros de compreensão, de cultura, porque as culturas também mantêm essa distância entre uma pessoa e outra, cada um tem diferentes culturas e diferentes aprendizados. Essas diferenças existem, mas elas não são gritantes como aqui na Terra. Precioso você citar a Revista Espírita, Américo, esse monumental documento conduzido, publicado por Allan Kardec, e cujos volumes constituem uma riqueza doutrinária incomparável. Inclusive, a Revista Espírita, publicada pela Federação Espírita Brasileira, e também disponível na internet, PDF, nós podemos fazer pesquisa por palavras, por temas, pesquisar amplamente. E há ali um vasto material para pesquisa de variados e inumeráveis assuntos, entre eles esse que nós estamos tratando aqui, né? Inclusive essa observação trazida pelo Américo, porque isso enriquece o nosso conhecimento. Inclusive, aqui, Américo, há uma expressão aqui no próprio capítulo, referindo-se a essa diversidade dos casamentos, das uniões dos cônjuges, há uma expressão de almas gêmeas, normalmente motivo de polêmicas, de desentendimentos, por causa disso, se há, se não há, etc. e tal. O que acontece é que as almas se afinam e se buscam por causa do amor que nutrem uma pela outra. Mas uma alma não foi criada uma para a outra. É que as almas se buscam, se afinam. Daí, essa construção de harmonia que é feita gradativamente. Então, não há por que nós perdermos tempo com essas polêmicas absolutamente dispensáveis. Basta a gente ir além da expressão e poder compreender esse aspecto. Orson, para quem quiser recorrer à Revista Espírita, sobretudo as mulheres, tem uma referência muito interessante a respeito do trabalho doméstico. Você citou aí, mas no início do programa, da gravação, o trabalho diário que o casal, até hoje o casal está envolvido mais nas tarefas diárias do que antes da pandemia, por razões Sim. óbvias. As servidoras da casa foram dispensadas, e aí a família teve que se dividir. Até os filhos entraram nessa história, o que é muito importante. Mas, enfim, diz que no planeta Júpiter, quem faz o trabalho caseiro, né, que ainda tem casa, ainda tem cidades em Júpiter. E, portanto, se tem cidades, tem pó, tem que limpar o pó.
tem roupa, então tem que lavar roupa. E isso é feito lá por animais superiores, que são adaptados a fazer o serviço caseiro e tem uma linguagem que eles conseguem estabelecer relação com os chamados donos da casa. Mas eles não são escravos, né? Eles têm também as suas obrigações, mas eles recebem por isso. Há essa referência lá. É muito interessante, porque os trabalhos mais nobres do aprendizado do espírito, que não para de aprender, eles vão ser feitos em conjunto, pelo casal. Ainda há essa referência lá no planeta Júpiter. E o serviço doméstico tem quem faça. Portanto, uma alegria para as mulheres. É muito importante você citar isso, Américo, porque você conclama-nos aqui a pensar na evolução. Esses animais são superiores aos nossos animais daqui. É muito interessante. É outro estágio da vida animal, né? Mais adiante. Muito interessante pensar nisso. Isso abre um precedente enorme às nossas elucubrações mentais. E você se referindo a essa pesquisa na Revista Espírita, aí, que as mulheres principalmente vão se deliciar, né? Essas pesquisas nos abrem um horizonte de observação e entendimento de várias questões e seus vários desdobramentos. O Espiritismo é isso, ele é encantador, ele é fabuloso, ele é inesgotável diante de tanto conhecimento que nos coloca à disposição. Américo, aqui quase no finalzinho do capítulo, este capítulo 20, há uma observação que não pode deixar de ser feita aqui. Ela vai dizer, a mãe de Lícias, Dona Laura, quando o Ministério do Auxílio me confia crianças no lar, lá no mundo espiritual, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar a ideia da importância do serviço maternal do plano terreno, uma outra dimensão do trabalho de mãe aqui na Terra, considerando a tarefa materna no planeta, de geração do filho, de amamentação, de cuidados nos primeiros tempos, o papel da mãe. Veja só, horas em dobro, horas de serviço contadas em dobro. Américo, comenta aí. É muito interessante. A gente vai poder falar melhor a respeito disso quando tivermos no capítulo o bônus hora. Mas quando ela fala que ela vai ganhar o dobro, significa que 1 hora de serviço em nosso lar tem uma remuneração. Não sei se é um cartão de crédito, é alguma coisa assim. Provavelmente não é moeda circulante. É um cartão que acumula horas de serviço. Então, Dona Laura tem horas de serviço, por exemplo, na enfermagem. Ela trabalha na enfermagem em algum hospital do auxílio. Mas, quando ela cuida de crianças, e às vezes ela é convocada para isso, ou solicitada para isso, aquela mesma hora vale o dobro, ela vai ganhar 2 bônus para cada hora, porque tem muita criança que sai da Terra, que chega lá no período infantil ainda, ou bebê, ou no período infantil mais ou menos à frente, e que os pais ficaram na Terra. Então, eles têm esse cuidado com a criança na vida espiritual. Então, elas continuam sendo atendidas. Existem instituições que recolhem essas crianças e, de vez em quando, deve acontecer o que a dona Laura falou. Ela recebe na própria casa dela uma criança para falar, para conversar com ela, para, eventualmente, estudar alguma coisa, porque o espírito continua aprendendo. É muito interessante isso. Nós não temos detalhes de como isso é feito, mas dá para inferir que o progresso continua, até mesmo para a criança. Lá, os espíritos também crescem, ou para ficar mesmo lá, ou para preparar um novo retorno aqui para a Terra. É muito interessante a gente pensar, porque é consolador, que às vezes a criança não nasce porque houve algum acidente de percurso lá, que não foi previsto, pode acontecer. E a pessoa perde um filho e se considera a pior pessoa do mundo, porque perdeu o filho. Claro que está aí uma experiência que nós temos que aprender a passar. Eu sei que eu não sou mãe, nessa encarnação pelo menos, então eu não sei bem o que é perder um filho. Mas quem perde filho tem 2 opções, ou se desespera ou tenta de novo. Qual é o melhor? Tenta de novo, porque às vezes aquele espírito que era para nascer não conseguiu. Aí você tenta outra vez, ele nasce e pronto. Quanta gente passa por isso e nem fica sabendo que era o mesmo que lá atrás não conseguiu vingar como criança, né? Então, é um convite a gente não perder a esperança.
Américo, o cerne deste capítulo é destacar realmente a continuidade evolutiva dos aprendizados que estão para todos. Dona Laura vai destacar aqui no final do capítulo que todos trabalham, a não ser a neta, que está convalescente, como foi dito, inclusive, no capítulo anterior. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. Todo mundo trabalha para dar. E esse trabalho é importante para o próprio crescimento de cada espírito. E voltando a essa questão que você se referiu agora, sobre crianças, o nosso amigo Marcos de Mário fez uma observação muito interessante essa semana também, numa conversa virtual, em que ele contou, uma pessoa fez uma pergunta dizendo que o filho de 4 anos disse que veio de outra galáxia. Aí o pai perguntou, você veio de outra galáxia? E o que você veio fazer? Eu vim ajudar. Aí a mãe perguntou na live, o que é que eu faço? E o Marcos foi de uma grandeza didática extraordinária com a sua resposta, né? Eu fiquei pensando, falei, o que ele vai responder agora? O que eu faço com o filho que diz que veio de outra galáxia? Você veio... Mas trate naturalmente o filho, porque isso vai acontecer mais do que a gente imagina. Muitos espíritos estão transitando entre os planetas, né? Então, ele falou, trate com a maior naturalidade. E aí ele acrescentou uma história que fez todo mundo rir, né? Porque dentro da família dele, o netinho lá de 3 anos ou 4 anos chegou na casa do avô, falou, e o avô falou, meu netinho querido, vem dar um abraço no vovô, vem correndo. O menino olhou sério para ele e falou assim, netinho agora, né, vovô? Antes, filho. E aí o fato se repetiu com a avó. Meu netinho, que bom que você chegou. Vovó, netinho agora. Antes, mãe. Nós vamos ter muita notícia desse tipo, Orson, mas muita, muita. E em toda a família, não importa a bandeira religiosa, não importa a raça, porque os espíritos estão reencarnando, vindo de outros planetas, para nos ajudar na transição planetária. Precisa de gente com experiência. E muita gente dessa tal geração nova, de quem Kardec previu lá no capítulo 18 da Gênese, vem realmente de outro planeta. Se adapta e continua o progresso, nos ajudando por aqui. Nós vamos viver muitas experiências interessantes. Que coisa boa, né? Esse valioso capítulo, Noções de Lar, será muito interessante ser visto, revisto, relido, porque ele traz em seu contexto geral valiosas informações sobre a importância da família. Nós vamos encontrar lá em O Livro dos Espíritos referências à importância da família, inclusive com a lei da reprodução que permite a reencarnação dos espíritos, o retorno dos espíritos à experiência carnal. É um assunto vastíssimo, até pelas experiências e até pelo progresso da psicologia, que tem contribuído muito para a harmonia familiar. E à luz da reencarnação, este papel ele cumpre um objetivo muito nobre. E a dona Laura vai concluir o capítulo aqui que a respeito do trabalho de interesse coletivo, o trabalho de servir, de atender outras criaturas, de oferecer o conforto do seu conhecimento, do seu acolhimento afetivo, ela se sentiria envergonhada se não o executasse também. Bom, isso fez André Luiz pensar um pouco, né, Américo? Tanto que ela diz aí na frase anterior que ela tem 8 horas de atividade diária, né? E lá não são só 5 dias por semana, não são 40 horas, são 6 dias por semana, que vezes 8 dá 48. Então, lá tem 48 horas de serviço e algumas pessoas podem trabalhar até 12 horas durante 6 dias em alguns serviços. Então, a gente não para. Se parar, estaciona. Pensando aqui, Américo, se não der tempo de fazer a gravação da coleção toda de André Luiz, se as gravações lá poderão ser dentro dessas 8 horas ou terá que ser feito no domingo. Quem sabe a gente ganha bônus hora extra. Ai, Deus, vai ter que fazer no horário
fora dessas horas de serviço aí, porque... Muito bem. É uma satisfação estar aqui com o Américo. O Américo, quando propôs esses estudos virtuais, né, nós não tínhamos dimensão do que nos esperava. E nós estamos muito felizes com este trabalho de toda semana estar aqui, apresentando, comentando esses capítulos. Queremos agradecer os comentários generosos de vocês que nos acompanham. Nós ficamos muito contentes de saber que o estudo é leve, é descontraído, oferece algo de bom, que era isso que a gente desejava. Mas esse estudo não dispensa, naturalmente, a leitura e o estudo do próprio capítulo. Nosso desejo é incentivar o conhecimento desta obra. Na próxima semana, o capítulo 21. Américo, nós estamos quase, já chegamos à metade do livro. Capítulo 21, continuando a palestra. Muito bem, só nos resta aguardar a próxima semana para entrarmos nesse assunto. Fica aqui o nosso carinho, nosso abraço aos espectadores do canal do Orson. Até lá. Muito obrigado.